Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui reunidos nesta manhã para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu vos convido para que junto comigo feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos oriente nessa manhã conforme o seu desejo. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, pela maravilhosa graça de estudar nesta manhã mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós uma porção da tua sabedoria para que compreendamos a tua vontade através da tua palavra nessa manhã. Senhor, abençoe toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, aos irmãos que estão nos acompanhando, dispondo de seu tempo, de seu conforto, para estudar a sua palavra neste dia. Sê conosco, ó Deus, nos ensina, somos teus filhos, teus discípulos, precisamos do Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre e o tema os irmãos encontram aí na capa das suas lições. Nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição de hoje será a lição de número 8 e nós falaremos, e o tema da nossa lição é confessando e abandonando o pecado. Um tema importantíssimo para a nossa vida e com toda certeza Deus falará profundamente em nossos corações. O nosso textuário encontra-se em Provérbios capítulo 28 e o verso 13 e nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para desfrutar um caminho de restauração e conciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Nós faremos nesse momento, irmãos, a leitura bíblica em classe, que os irmãos podem encontrar aí na sua lição da Escola Bíblica Dominical. Os nossos irmãos da CPAD transcrevem aqui o texto, da Bíblia para facilidade nossa. E, inclusive, se os irmãos não estão munidos da sua lição da Escola Bíblica Dominical, os irmãos podem adquirir aqui em nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente ali com a irmã Célia, com a irmã Lívia. Tenho certeza que os irmãos serão muito bem atendidos e podem adquirir a sua lição da Escola Bíblica Dominical. E além de estar na lição da Escola Bíblica Dominical, também os irmãos podem ler na sua Bíblia Sagrada, porque a leitura de hoje está em Salmos 51, do verso 1 ao 12, e também na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 8 ao 10. Vamos juntos, irmãos, fazer essa leitura, porque será o alicerce para o assunto dessa manhã. Nos diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém.
Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar neste dia, falando profundamente aos nossos corações sobre esse assunto tão importante para a bênção e a honestidade da nossa vida espiritual diante de Deus. Recebamos então com alegria o nosso irmão Anderson, será o professor desta manhã, nos fará aprender a palavra de Deus através do Espírito Santo e com muita alegria nós o recebemos nesse momento. Saúdo a todos com a paz do Senhor, um bom dia. E mais uma vez estamos aqui para aprender da palavra do Senhor através de mais um ensino da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na lição de número 8 da revista desse trimestre, que traz por título Confessando e Abandonando o Pecado, como já foi dito. Já fizemos a leitura bíblica em classe, a leitura do texto áureo, verdade prática, e agora nós vamos entrar na lição e em todos os ensinamentos que nós vamos tirar dessa lição ao longo da mesma. Para iniciar, os irmãos que têm a revista, se os irmãos puderem acompanhar comigo, eu vou fazer a leitura da introdução. E assim nós já entramos na lição para não perder mais tempo. A introdução diz assim: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo, mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência de arrependimento, para que o crente arrependido possa receber então o perdão de Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, o comentarista ele faz uma apresentação da lição com seus objetivos de cada tópico. O objetivo do primeiro tópico é para que possamos compreender o que significa confissão de pecado. O objetivo do segundo tópico, mostrar o perigo do pecado não confessado. E o objetivo do terceiro tópico é compreender que a confissão do pecado é um caminho para a cura e a restauração na vida do cristão. Então, lida aqui a introdução, nós vamos entrar no primeiro tópico, que traz por título Confissão de Pecado, definição. Antes de nós lermos a definição de confissão, da palavra confissão, que aqui nesse tópico nos traz bem detalhado o que significa confissão nos termos hebraico do Antigo Testamento ou nos termos grego do Novo Testamento. Antes de entrar nesses termos, nessas definições, nós vamos aqui relembrar a definição do que é pecado. Pecado, ele nada mais é, de forma simples e objetiva, é errar o alvo. Isso é a definição de pecado, andar na contramão da vontade soberana de Deus, fazendo então o que desagrada a Deus. Isso é pecado. Aí existem várias formas de pecar contra Deus, mas de forma resumida é isso, é errar o alvo, é andar na contramão do caminho que Deus trilhou para a humanidade caminhar, agradando o coração dele. Sendo assim,
Para o cristão, irmão, todos os cristãos, todos, o pecado na vida do cristão, na vida do crente, ele é um acidente triste no percurso da sua caminhada. Então, todo pecado na vida do cristão, ele é visto como um triste acidente no seu percurso. E também, irmãos, é um acidente que faz o cristão perder um tempo em seu percurso, porque ele para, depois da restauração que nós vamos estudar aqui, aí sim ele continua. Então, esse tempo até a restauração é praticamente um tempo perdido na caminhada e no percurso da caminhada com Deus. Romanos 6, no verso 23, irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, a Bíblia vai nos dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte aqui, ela representa, irmãos, a separação espiritual na vida do cristão. A separação de Deus, pois Deus não habita juntamente com o pecado. Mas, sendo o pecado confessado, o cristão recebe a restauração e então vive novamente uma vida de comunhão com Deus. No primeiro tópico, aqui nós temos a definição da palavra confessar no Antigo Testamento, que vem do hebraico. E ele aparece no Antigo Testamento como jogar, atirar, lançar. Então, confessar tem o sentido de jogar, atirar, lançar. Sua raiz verbal também traz um sentido de estender a mão. Também aparece, irmãos, como tomar conhecimento, saber, reconhecer. Então, no contexto geral, no Antigo Testamento, como confissão de pecado, a palavra confessar, ela aparece no Salmo 32, no verso 5, aonde o salmista Davi, ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, confessar, irmãos, essa palavra, ela tem vários sentidos. E aqui no Salmo 32, nós encontramos o sentido de confessar pecado. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, ainda dentro do subtópico 1, do tópico 1 da lição, como definição da palavra confessar, nós encontramos, irmãos, no grego, ele aparece como concordar com, consentir, conceder, como também no sentido de professar, reconhecer aberta e alegremente que fará algo ou comprometer-se com alguém ou com alguma coisa. Isso é a definição no Novo Testamento. Já no subtópico 2, irmãos, entrando aqui no subtópico 2, a confissão bíblica de pecado. Aqui no subtópico 1 nós
já praticamente introduzimos confessar como confissão de pecado, lá no Salmo 32, no verso 5. E aqui nós entramos realmente na confissão bíblica de pecado. Aqui nós vamos ler o primeiro parágrafo da revista, que diz assim: o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Então, o ensino bíblico de confissão de pecado, irmãos, traz a ideia de reconhecer que você transgrediu a vontade de Deus ou as leis de Deus. Então, o primeiro pré-requisito para confessar o pecado é reconhecer. Porque confessar sem reconhecer, irmãos, não vale para Deus. Deus conhece o coração. Deus sabe se estamos confessando apenas da boca para fora. Lá em 1 João, capítulo 1, no verso 9, o apóstolo nos assegura: se, pois, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele. Confessar, irmãos, para quem? Aqui, esse subtópico 2, ele fala, irmãos, confessar os pecados cometidos no ato da conversão. Então, a pessoa confessa diante de Deus os pecados que foram cometidos antes de aceitar a Jesus. Pecados cometidos contra Deus, contra um irmão. E também, irmãos, nós podemos confessar os pecados uns aos outros, mas principalmente a confissão de pecado tem que ser confessado para Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram certo pregador dizer assim: o pecado, ele tem nome e ele tem que ser dito e confessado pelo nome diante de Deus, como forma de reconhecimento daquele pecado específico, para que então possamos desfrutar o que diz em 1 João 1, verso 9, que nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, confessarmos para Ele, para Deus, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aí ele faz mais, irmão. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos para Deus, reconhecemos que estamos errados, que estamos errando o alvo e fazendo algo que desagrada o coração de Deus, então Deus, ele perdoa. E além de perdoar, ele nos purifica de toda injustiça, nos libertando totalmente da ação do pecado em nossas vidas e do poder do pecado em nossas vidas. Então, como o pecado, irmãos, ele tem o poder de gerar uma separação, que nós lemos em Romanos 6, 23, a confissão, acompanhada de um arrependimento sincero, tem o poder de gerar a reconciliação, habilitando assim, irmãos, a pessoa a voltar a viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Por que verdadeiramente? Porque, irmãos, a pessoa volta a sentir, irmãos, confiança em orar ao Senhor. Volta a sentir confiança na presença de Deus. É isso o poder da reconciliação na vida do cristão, irmão, que só é gerado
através do reconhecimento do pecado, da confissão do pecado, e aí sim podemos desfrutar da reconciliação. Subtópico 3 da revista, do primeiro tópico. Símbolo da confissão do pecado. Aqui, irmãos, a sinopse desse subtópico diz que o ensino bíblico da confissão do pecado traz a ideia de reconhecê-lo para fazer assim a sua confissão, como nós já temos lido. E o símbolo do pecado, então, irmãos, lendo aqui o primeiro parágrafo do terceiro subtópico, diz assim, irmãos: no ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma e espontânea, sem ser obrigada a reconhecer. Ela reconhece como um ato próprio dela. Ela sente o desejo de reconhecer. Então ela reconhece os pecados cometidos diante de Deus e que por isso se encontra indigna de entrar na presença de Deus. Ela então reconhece que se encontra, irmãos, necessitada da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida para voltar àquela comunhão em que ela desfrutava antes da presença de Deus. Provérbios 28:13, a parte B que nós lemos no texto áureo, diz assim: o que confessa e deixa alcançará misericórdia, sua alma é consolada e a vida espiritual então é restaurada. Então é necessário, irmãos, para que a sua alma seja consolada e a sua vida espiritual seja restaurada diante de Deus, é necessário que confesse e deixe o seu pecado. Como no encontro de Jesus com aquela mulher pecadora em João capítulo 8, onde todos estavam com pedras nas mãos, nós conhecemos a passagem, e Jesus diz assim: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Por quê? A pessoa tem que reconhecer e deixar aquela prática de pecado na sua vida. Romanos 6, no verso 23, novamente, irmãos, mas a parte B: assim como o pecado ele gera morte, a separação da comunhão com Deus, aqui diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, assim como o pecado ele tem o poder de gerar a separação, o dom gratuito de Deus, pela graça sois salvos, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Podemos entrar então, irmãos, no segundo tópico da lição. O segundo tópico da lição, ele traz por título: o perigo do pecado não confessado. Primeiro subtópico: os males do pecado não confessado. Bom, precisamos entender, irmãos, como diz o comentarista da lição aqui nesse subtópico, que quem ignora a confissão de pecado, ocultando o pecado, essa pessoa, irmãos, então ela vive uma vida de aparência e de morte espiritual, ou morte, separação espiritual. E aí, irmãos, tudo passa a ser normal, o pecado passa a ser normal.
Esse é o maior perigo na vida do crente, o pecado na sua vida passar a ser uma coisa normal. É por isso que a introdução diz assim, irmãos, a introdução da lição, ela diz assim, que muitos acreditam que não é mais preciso confessar o pecado, porque para muitos o pecado já se tornou algo normal. Como nós já estudamos em várias lições da escola bíblica, o relativismo. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aquilo não tem nada a ver. Irmãos, pecado é pecado. O pecado que era pecado ontem, diante da Bíblia, continua sendo pecado hoje, diante de Deus. Aquilo que desagradava a Deus antes, continua desagradando a Deus. Isso não mudou, porque Deus não muda. Então, irmãos, o maior mal do pecado não confessado na vida de um cristão é esse: viver uma vida de aparência. Legalismo é uma vida como a vida que os fariseus viviam na época de Jesus. Cumpriam todos os rituais, como diz em uma das passagens que Jesus fala para eles: guarda o sábado, dá o dízimo da hortelã e do cominho, mas as coisas mínimas não fazem. Vive uma vida de aparência, ora na sinagoga, dá o dízimo, faz leitura das escrituras diante das pessoas, usa roupa de cristão, mas no fundo, no seu íntimo, vive uma vida separado de Deus. E aqui o comentarista da lição, nesse subtópico, ele nos traz, irmãos, um exemplo de viver uma vida de aparência, depois de pecar contra Deus. Adão e Eva viveu essa vida de aparência quando ocultaram os pecados diante de Deus, o primeiro pecado, irmãos. Davi também viveu uma vida de aparência diante de Deus quando ocultou o seu pecado. Nós conhecemos a história. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ocultou o seu pecado, não confessou diante de Deus, não reconheceu diante de Deus. Também, irmãos, nós podemos ver os males do pecado oculto na vida de Acã e sua família. Josué capítulo 7, verso 22, a parte B. A Bíblia diz assim, irmãos, em Josué capítulo 7, 22, a parte B: e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da tenda, mas Deus revelou que estava lá. Nenhum homem revelou, nenhum homem sabia, mas Deus revelou que estava lá a prata embaixo da tenda, irmãos, de Acã. Também, irmãos, podemos ver aqui lá no rei Saul, irmãos. 1 Samuel capítulo 15, verso 14. Aí nós conhecemos a história. Deus, através do profeta Samuel, deu uma ordem para Saul para não preservar nada, como também para Acã, naquela época, naquela passagem, que era para destruir tudo e todos. E Saul desobedeceu. Aí lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 14, o profeta Samuel, ele diz assim: então disse Samuel a Saul: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mugido de vaca que eu ouço. Então, irmãos, entenda que o profeta Samuel, ele foi, mas Deus já havia revelado para ele que não ia ficar oculto esse pecado de Saul.
2 Samuel 12, verso 7, a parte A. Quando o profeta Natã, ele vem diante de Davi e o confronta. E diz assim, conta uma parábola para Davi. Davi fala, este homem é digno de morte. Então, 2 Samuel 12, verso 7, a parte A, o profeta aponta o dedo para Davi e diz assim, este homem, Davi, que é digno de morte, que você está dizendo que é digno de morte, este homem é você. Então, irmãos, em Lucas 12, no verso 2, a palavra de Deus nos diz assim, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Por isso, o conselho da palavra de Deus diante deste ensinamento, irmãos, o pecado na vida do crente é um acidente, mas se acontecer um acidente, corra aos pés de Jesus o mais rápido possível e confesse diante dele, reconheça o seu pecado, para que você possa então desfrutar a reconciliação, antes que esse pecado possa vir a ser revelado, e causando assim muitos constrangimentos, como causou na vida do rei Davi, na vida do rei Saul, na vida de Acã, como consequência também, que nós vamos ver no subtópico 2 desse tópico 2. Subtópico 2, irmãos, diz assim, as consequências do pecado de Adão e Eva. Então, quais as consequências do pecado de Adão e Eva, irmãos? Nós sabemos que as consequências do pecado de Adão e Eva se estenderam e se perpetuaram ao longo de toda a história da raça humana. Romanos 3, 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo, irmão, nos mostra que o pecado de Adão e de Eva foi herdado de geração em geração por toda a raça humana e gerou uma separação entre o ser humano e Deus. Então as consequências do pecado de Adão e Eva foram muitas. Aqui eu quero destacar algumas, também aproveitando os comentários da lição. Em primeiro lugar, irmão, Gênesis 3, no verso 10, diz assim, e ele disse, Adão disse para Deus, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Ouvi a tua voz e temi. Primeira consequência, irmãos, do pecado de Adão e Eva, que também é um simbolismo que também acontece, irmãos, na vida do cristão hoje, que pecar. Ouvi a tua palavra e temi. Antes Adão desfrutava, irmãos. Adão ouvia a voz do Senhor, irmãos, e tinha prazer em ouvir a voz do Senhor. Mas depois do pecado, Adão ouve a voz do Senhor e teme, porque sabe que fez o que desagrada ao coração de Deus. Olha só, irmãos, a consequência do pecado. Antes, o ser humano tinha prazer em ouvir a voz do Senhor. Agora o ser humano teme e se esconde. Segundo, irmãos, como eu disse no primeiro, uma das consequências gera medo, não só temor. O temor, irmãos, é uma reverência, é um respeito, mas o pecado ele gera medo. Deus não quer que os seus servos, irmãos, tenham medo na sua presença. Deus quer que os seus servos tenham temor diante dele e não medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas para isso, irmãos, precisamos andar, viver
agradando o coração de Deus. Terceiro, irmãos, ele diz assim: me escondi. Porque Adão e Eva reconheceram, irmãos, que nessa condição de pecado era impossível chegar à presença de Deus com confiança. Quarto, perderam o direito, irmãos, de viver e de desfrutar de todas as bênçãos contidas no jardim do Éden. Eles foram expulsos daquele jardim e nunca mais puderam pisar naquele jardim. Nós conhecemos a história. Quinta, irmãos, consequência que nós destacamos aqui: a alteração das condições físicas do ser humano. Então o ser humano ele passa a experimentar a dor, dificuldades, a morte, entre outras coisas, morte física, porque o pecado também gera morte física. Muitos pecados geram a morte física como consequência, não só a morte espiritual. Aqui, irmãos, nós tivemos um exemplo como Adão e Eva. Agora nós entramos no terceiro subtópico, que traz as consequências do pecado de Davi. Como a leitura bíblica em classe, irmãos, foi o Salmo de número 51 e também depois 1 João, mas principalmente aqui nós focamos nas consequências do pecado de Davi, nesse subtópico 3. Davi, irmãos, ele pagou como consequência, muitas consequências, ele pagou um alto preço pelo seu pecado. O primeiro preço que Davi pagou, irmãos, nós conhecemos a história, foi de sentir, aqui nós vamos ver, irmão, ao longo da lição, sentir todas as aflições geradas pelo pecado. Mas também, irmãos, ele perdeu a criança, fruto daquele pecado. Ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele pediu a Deus. Nós conhecemos a história durante 7 dias, acho que é isso. Mas Deus não atendeu a oração dele, e Deus levou a criança como consequência do pecado. Deus, irmãos, ele é misericordioso, ele derrama graça sobre os seus servos, ele perdoa, mas os frutos que nós plantamos, nós vamos colher. E assim também Davi, ele colheu os frutos e pagou um preço muito alto. Deus disse através do profeta Natã, irmãos, em 2 Samuel 12, que a espada não sairia da sua casa. Então, irmãos, nós podemos ver também outras consequências. Nós vemos aí o que significou essa profecia do profeta Natã, essa sentença de Deus sobre a vida de Davi. Os seus filhos, irmãos, lutaram e alguns morreram, irmãos, lutando por causa do trono. Houve, irmão, incesto, houve muitas outras coisas terríveis dentro da família de Davi, como consequências físicas do pecado. E nós podemos ver também, irmão, a partir do Salmo de número 6, que é o primeiro dos 7 salmos penitenciais de tristeza pelo pecado de Davi. Então Davi, ele escreve 7 salmos na Bíblia, demonstrando, expressando a tristeza que ele sentiu diante do pecado. Porque também, irmãos, Deus, ele perdoou Davi, mas foi um tempo longo para Davi sentir o perdão de Deus em sua alma. E nesse tempo Davi então escreve esses 7 salmos penitenciais: Salmo de número 6,
Salmo de número 32, Salmo de número 38, Salmo de número 51, Salmo de número 102, 130 e 143. Se os irmãos puderem depois, tiverem curiosidade, os irmãos leem esses salmos, todos eles, com calma. E os irmãos vão ver, irmãos, a tristeza na alma de Davi que o pecado gerou. Então, Davi expressa, irmãos, um grande conflito interior que gerou esse pecado. E um grande, irmãos, senso de culpa que marcava a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos, irmãos, demonstrado em expressões como no Salmo 102, verso 4, que diz assim: o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Salmo de número 6, no verso 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. E outros versículos, irmãos, onde ele diz, irmãos, que ele sente nos seus ossos uma dor terrível. Então, irmãos, aqui nós podemos ver toda a consequência do pecado na vida do rei Davi. E ele diz também, em um dos seus salmos, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, me faça sentir novamente a alegria da sua salvação. Porque ele tinha perdido, irmãos, aquela alegria durante o tempo em que ele ocultou o seu pecado diante de Deus. Terceiro tópico, irmãos, para finalizarmos esta lição: confessando o pecado a Deus. Vamos ler aqui na lição o primeiro parágrafo do primeiro subtópico, que diz assim: confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Na oração do Pai Nosso, irmãos, Jesus nos ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. 1 João, capítulo 1, verso 9, que nós já lemos: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Segundo subtópico, irmãos, alcançando a cura e a restauração. Lendo também, irmãos, o primeiro parágrafo aqui da lição, o texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Lá, irmãos, em Provérbios 28, 13, a parte A diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, como consequência, irmãos, quando a pessoa oculta o seu pecado, ela decide por si própria trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Então nós vemos aqui também que todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela, irmãos, a eficácia do ministério de reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, por sua obra redentora na cruz do Calvário, pela sua vida, sua morte e a sua ressurreição. Aleluia. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho da reconciliação entre o homem
e Deus. Jesus é o caminho para a restituição do homem e a glória de Deus. Se o pecado destituiu, a obra de Jesus restitui, conduz novamente para a presença de Deus. Então, quem trilha, irmãos, pelo caminho do pecado, não que oculta o seu pecado, trilha um caminho de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem trilha pelo caminho da confissão e do abandono do pecado, por meio da obra redentora de Cristo, encontra a cura e a restauração espiritual e também, irmãos, física, como aconteceu na vida do rei Davi, como lemos no Salmo 32, no verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Porque dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia! Então, quando confessamos o pecado para Deus, irmãos, nós temos confiança que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando não confessamos, não temos confiança. E aí o ser humano teme ouvir a voz de Deus. Partindo para a conclusão, irmãos, dessa lição, porque as horas já se avançaram, diz assim, irmãos, em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Todos estamos sujeitos ao pecado, mas encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará então das infindáveis misericórdias divinas. Aleluia! E assim, irmãos, nós concluímos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tirando aí por conclusão, irmãos, final, que a confissão, irmãos, se aconteceu pecado na vida do cristão, a confissão é sempre o melhor caminho. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, que ensinamento precioso para a nossa vida. Nós estamos gratos a Deus, porque nesta oportunidade Ele falou conosco, nos abençoou com este ensino e o nosso coração se enche de alegria. Nós estamos caminhando para o final da nossa aula, mas não, espere um pouquinho, vamos dar alguns avisos e ao término faremos uma oração por você e por sua família. O primeiro aviso, irmãos, é um convite especial para todos os irmãos que estão acompanhando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical de maneira online e que ainda não nos fizeram uma visita em uma de nossas igrejas, em uma das nossas congregações. Nós temos congregações, os irmãos viram passando aqui embaixo, os endereços, os bairros, nas cidades aqui circunvizinhas de Matão, e você pode nos fazer uma visita em uma das nossas igrejas. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça-feira, toda quinta-feira e também aos domingos, e nas nossas igrejas cultos nas quartas-feiras, sexta-feira, sábado e também aos domingos. E lembrando, em todo o nosso campo, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã nós estamos reunidos, aos irmãos cada um em sua congregação, munido ali de seus professores, de seus pastores, para aprender a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Então, se o irmão tem gostado, tem nos acompanhado, tem nos dado o privilégio da sua audiência, da sua presença aqui na EBD Online, eu te faço esse convite. Venha participar de uma Escola Bíblica Dominical presencial.
Tenho certeza que você sairá abençoado, além de nos abençoar com a sua presença. Será um prazer recebê-lo a você e a sua família. Também, irmãos, nós que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus. E também a obra missionária. Deus com certeza tem bênçãos reservadas para aqueles que dispõem, uma pequena porção daquilo que Deus já nos deu para o sustento da sua obra, para o avanço do reino de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos que estão contribuindo conosco, partilhando aí de ofertas e dízimos para a manutenção da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Neste término, eu quero convidá-los, vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula e rogando para que Ele nos abençoe na continuidade do nosso domingo, do nosso dia e também a semana que logo se inicia. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu maravilhoso amor, que nos faz, ó Deus, trilhar o caminho para os céus. Senhor, neste momento te agradecemos por esta escola bíblica dominical, por este precioso ensino ministrado aos nossos corações, e nós pedimos, Senhor, derrama sobre nós uma porção da Tua sabedoria, para que saibamos, ó Deus, como aplicá-la em nosso dia a dia, em nossa vida prática, para sermos, Senhor, mais parecidos contigo, para sermos, Senhor, filhos obedientes, não mero ouvintes da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos dê um dia de paz, de alegria, um dia de descanso, nos abençoando também na semana que logo se inicia. Nós rogamos a Tua misericórdia, a Tua maravilhosa graça, mas também já somos agradecidos. Seremos testemunhas das obras do Senhor em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo feliz, abençoado, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos bem sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.